Bom dia, queridos! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? A paz a todos. Aqui quem vos fala é o pastor Mesaque e hoje entramos no nosso quarto dia de exposição e meditação no livro de Levítico. E hoje meditaremos nos capítulos 11 e 12. E antes de começar, eu quero orar com você. Pai querido e Pai amado, estamos nesta manhã mais uma vez em Tua presença, eu juntamente com os meus irmãos, e em ação de graça nós queremos nos achegar a Ti, agradecendo a Ti por tudo que o Senhor já tem feito, realizado em nossas vidas, pela Tua graça, pelo Teu amor. Pai querido, nós queremos Te louvar, porque quanto mais nós nos aproximamos do Senhor, mais conhecemos o Senhor através da Tua palavra, mas nós olhamos para dentro de nós e sabemos que nós temos a necessidade da Tua presença, da Tua graça, do Espírito Santo trabalhar em nossos corações, na nossa forma de viver, pensar, falar. Por isso, Senhor, nesta manhã nós queremos pedir ao Senhor, nos dê sabedoria diante da Tua palavra, diante, Senhor, deste momento devocional, que não seja apenas a leitura, apenas um áudio que estamos ouvindo, letras que estamos lendo, mas que seja a Tua palavra falando conosco, nos direcionando, mesmo num livro onde fala de regras, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa nos ver além das linhas e possamos enxergar o que o Senhor tem nos comunicado nesses dias de hoje com esta palavra, o quanto nós precisamos buscar a nossa santidade diante do Senhor, nos purificar. Antigamente havia uma noção do que era contaminação e purificação, e hoje também nós temos, Senhor, quantas coisas contamina através daquilo que vemos, ouvimos, através de coisas que falamos, que compartilhamos, que curtimos, e que nós possamos, através do Teu Espírito em nós, termos a sabedoria, Senhor, e sabendo que hoje a água é a Tua palavra que nos purifica, e que possamos estar sendo purificado pela Tua palavra, pelos princípios da Tua palavra. Por isso, Senhor, cria em nós um coração puro, Senhor, e renova em nós um espírito inabalável. Muito obrigado, ó Pai, em nome de Jesus. O capítulo 11 do livro de Levítico é conhecido por apresentar as leis dietéticas e de pureza alimentar para o povo de Israel. Neste capítulo, o Eterno estabelece uma série de restrições sobre quais animais são considerados puros e impuros para o consumo humano. Essas restrições têm como objetivo promover a santidade e a saúde do povo. O capítulo começa com o Eterno instruindo Moisés e Arão a dizer aos israelitas quais animais podem ser consumidos e quais devem ser evitados. É estabelecido que os animais terrestres devem ter duas características principais para serem considerados puros. Eles devem ter casco fendido e ruminar. Os animais que não possuem essas características são considerados impuros e não devem ser consumidos. Além disso, são feitas distinções entre os animais aquáticos e as criaturas voadoras. No caso dos animais aquáticos, apenas aqueles com barbatanas e escamas podem ser considerados puros, enquanto os que não possuem essas características são impuros. Quanto às criaturas voadoras, são consideradas impuras praticamente todas as aves de rapina e as aves necrófagas, que são as aves que comem carniça. O Eterno também faz menção de pequenas criaturas, como insetos terrestres e aquáticos. Essas criaturas são consideradas impuras e, portanto, não devem ser consumidas. Somente os insetos que tenham as pernas de trás comprida, possibilitando que eles possam saltar, são puros e podem ser consumidos. Quem tocasse em um animal impuro ou em uma carcaça ficaria impuro até o anoitecer e deveria lavar as suas roupas e o seu corpo com água. Os objetos que fossem tocados por um animal impuro ou por sua carcaça ficariam impuros e deveriam ser lavados ou queimados, dependendo do material, como o barro deveria ser quebrado, destruído. O Eterno afirma que o povo de Israel deveria se abster de comer os animais impuros, pois eles eram santos e pertenciam ao Eterno. Ele também lembra que ele os tirou do Egito para serem seu povo e que eles deveriam imitar sua santidade. Ao final do capítulo, o Eterno explica o propósito dessas leis de pureza alimentar.
afirmando que elas foram estabelecidas para que o seu povo seja santo, distinguindo entre o puro e o impuro, o que pode ser comido e o que não pode ser comido. Essas leis têm como objetivo criar uma separação entre o povo de Israel e as nações pagãs ao seu redor, bem como promover a saúde e a higiene. É importante notar que essas leis dietéticas específicas eram aplicáveis ao povo de Israel. Elas não têm a mesma aplicação universal nos dias atuais. No entanto, o princípio de buscar a santidade e a obediência ao Eterno é relevante e pode ser aplicada em diferentes formas na vida cristã atual. O capítulo 12 estabelece um período de purificação para as mulheres que davam à luz, que variava de acordo com o sexo do bebê. Esse período era de 40 dias para um menino e 80 dias para uma menina. Durante esse tempo, a mulher era considerada impura ritualmente e não poderia tocar em nada sagrado nem entrar no santuário. A impureza ritual não significa que a mulher fosse pecadora ou inferior, mas sim que ela passava por um processo de transição e renovação. O parto era visto como um ato de criação e transformação, que envolvia sangue, dor e vida. O sangue na cultura bíblica era símbolo de vida, mas também de morte e impureza. Por isso, a mulher precisava de um tempo para se recuperar fisicamente e espiritualmente, antes de retornar sua participação na comunidade e no culto. Ao final do período de purificação, a mulher deveria oferecer 2 sacrifícios no templo, um cordeiro como holocausto e uma rolinha ou pombinha como oferta pelo pecado. Esses sacrifícios simbolizavam a gratidão pela vida do bebê, a consagração da mãe ao Eterno e a expiação de qualquer impureza residual. Se a mulher fosse pobre, ela poderia oferecer 2 rolinhas ou pombinhas em vez de um cordeiro. Você verá isso no versículo 8 do capítulo 12. Ainda no capítulo 12, nós vemos a ordenança que todo menino fosse circuncidado no 8º dia após o nascimento. A circuncisão era o sinal da aliança entre o Eterno e o povo de Israel, que remontava a Abraão, lá em Gênesis capítulo 17, do 10 a 14. A circuncisão representava a separação do povo do Eterno das nações pagãs, bem como a consagração dos filhos ao Eterno desde a infância. Queridos, e assim finalizamos mais um dia de meditação e exposição da palavra do Senhor. Nos capítulos que meditamos hoje, nós vemos o cuidado do Senhor com o seu povo. Nós vemos que todas aquelas restrições do capítulo 11 era o Senhor criando um cuidado e uma proteção sobre o povo. Uma proteção e um cuidado higiênico, uma proteção e um cuidado dietético sobre o povo e também delineando um caminho para o seu povo. Lembrando que a nação de Israel estava nascendo agora. Então, assim como estava nascendo, ela precisava de leis de todas as ordens. As nações pagãs em volta tinham seus costumes e o Senhor precisava, dentro dessa criação de Israel, delinear um caminho onde diferenciasse o povo. Então, se não tivesse essa diferença, facilmente o povo iria se juntar com outros. E essa diferença foi para que o povo soubesse que eles eram um povo separado do Senhor. No capítulo 12, nós vemos o cuidado com as mulheres. Todo aquele período que elas precisavam estar separadas, era um período onde ela estava recuperando após um parto, cuidando da sua saúde, cuidando do bebê, para que quando findasse aquele tempo, passasse pelos rituais de purificação e ela pudesse voltar ao culto e voltar a estar no arraial. Olhando para esses textos, nós podemos glorificar a Deus quando vemos o cuidado do Senhor também conosco hoje. Quando olhamos para a palavra de Gênesis a Apocalipse, nós podemos perceber o cuidado do Senhor para com cada um de nós. Ele como um pai bondoso, um pai maravilhoso, ele cuida de nós. Às vezes os caminhos que passamos são caminhos difíceis, às vezes dolorosos, mas lá na frente a gente pode entender que o Senhor nos levou a esses caminhos porque Ele estava cuidando de nós, tratando o nosso caráter, nos fortalecendo
combatendo orgulho, combatendo em nós arrogância, levando a cada um de nós por um caminho de santidade e de humildade. Que você possa agradecer a Deus no dia de hoje, porque Ele tem cuidado de nós. Que Deus os abençoe e até amanhã, se Deus assim permitir. Fiquem todos com Deus.